1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1. 1 Tessalonicenses, 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia, na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém, meus irmãos? O assunto dessa noite, nós vamos meditar. Nós olhamos aqui uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, diante de uma situação que os irmãos de Tessalônica encontravam naqueles dias. Paulo escreveu essa carta. Então é o assunto que nós vamos falar nessa noite. Quando nós olhamos que Paulo e seus companheiros, Silvano, Timóteo, Silas, ajudaram a fundar a igreja em Tessalônica. Silas também estava ali junto. Nós olhamos Paulo, Silvano e Timóteo, mas se nós olhamos por várias referências, cita que também Silas estava junto. Silvano acompanhou Paulo a maior parte da segunda viagem missionária, mas Paulo e seus companheiros tiveram que partir rapidamente por suas vidas, porque suas vidas estavam ameaçadas. Se nós olhamos para Atos dos Apóstolos 17, do 1 ao 10, relata que a vida dos apóstolos naqueles dias estava ameaçada. Nós olhamos, meus irmãos, uma perseguição ali em Tessalônica. O que Paulo fez? Ele, Paulo, Silas, Timóteo e também ali Silvano saíram e foram para Corinto, porque diante de uma perseguição. Aqui nós olhamos pela palavra. Quantos muitas vezes falam: o Senhor está comigo, não tem perigo. Se há uma perseguição, se você sabe numa situação que vai acontecer, foge da situação. É o que Paulo fez. Ele fugiu diante de uma perseguição de tanto judeus quanto gentios naqueles dias que estavam perseguindo. Paulo então foi para Corinto. Silvano acompanhou Paulo a maior parte da segunda viagem, mas Paulo e seus companheiros tiveram que partir rapidamente, porque suas vidas estavam ameaçadas. Atos relata. Ao parar em Corinto, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica para ver como estavam os novos crentes. A preocupação do apóstolo Paulo, chegando em Corinto, ele falou, já tinha passado alguns dias, ele falou: como estão os irmãos lá? Era uma igreja iniciante, novos convertidos. Aí que Paulo fez? Enviou Timóteo. Paulo era muito conhecido, se tornava destaque. Ele enviou Timóteo para saber da condição. Timóteo não se destacava tanto, ele estava iniciando seu ministério, não era tanta perseguição em cima de Timóteo. Ele enviou ali Timóteo para saber como estavam os irmãos lá em Tessalônica. É o que relata essa carta. Então, se nós olhamos, Timóteo retornou a Paulo com boas notícias. Timóteo foi lá, participou com os irmãos em Tessalônica e trouxe boas notícias a Paulo.
os cristãos em Tessalônica estavam unidos e firmes na fé. Olhamos, meus irmãos, aqui uma grande vantagem. Os irmãos lá em Tessalônica, naqueles dias, saiu os líderes principais, os fundadores da igreja, tiveram que fugir dali, sair dali. Mas os irmãos novos convertidos estavam firmes na fé. Quantas vezes nós apoiamos uma pessoa, está caminhando tudo, passa muito tempo e a pessoa acha ainda que é o novo convertido. As pessoas não tomam posse do Senhor. E naqueles dias, pouco tempo, os irmãos ali de Tessalônica tomaram posse do Senhor. E ali Paulo teve uma boa notícia, que os irmãos estavam firmes. Os cristãos em Tessalônica estavam unidos e firmes da fé. Grande vantagem. Mas os tessalonicenses tinham algumas perguntas sobre sua fé, e surgiram mais perguntas. Diante das perguntas que eles tinham, as dúvidas que eles tinham, surgiram ainda mais perguntas. Paulo escreveu esta carta para esclarecer as dúvidas deles e elogiá-los por sua fidelidade ao Senhor Jesus. Aí Paulo escreveu essa carta de 1 Tessalonicenses para elogiar, para esclarecer as suas dúvidas e elogiar a posição deles, o amadurecimento espiritual deles, meus irmãos, diante de uma perseguição que os irmãos de Tessalônica também estavam enfrentando, e manteram ali firmes do Senhor. Isso é importantíssimo na vida de um cristão. Sempre nós olharmos para nós e procurarmos conhecer quem é o Senhor. Não é diante de uma perseguição. Quantos nem surge perseguição direta e já abre a mão do Senhor? Agora os irmãos de Tessalônica estavam sofrendo perseguições e estavam firmes no Senhor. Era um exemplo ali naqueles dias. Nós olhamos, então Paulo escreveu esta carta para esclarecer as dúvidas deles e elogiá-los pela sua fidelidade ao Senhor Jesus. Tessalônica, naqueles dias, cidade de Tessalônica, ali se diz, Tessalônica era a capital e a maior cidade, tinha uma população aproximadamente de 200 mil, e era uma província romana da Macedônia. Era uma província romana da Macedônia, 200 mil pessoas. E olhamos ali, o evangelho foi destacado. Era uma cidade influente, e Paulo esteve ali. Diante da sua influência, os tessalonicenses ficaram muito conhecidos devido à dedicação deles ao Senhor. É o que nós vamos falar nessa carta hoje. Vemos aí o verso 1: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. O verso 2 diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Paulo dizendo, sempre agradecemos o Senhor pela vida de vocês, estamos mencionando vocês em nossas orações. Aqui está um lado do cristão, sempre nós mencionarmos os nossos irmãos em nossas orações, sempre lutarmos para orar uns pelos outros, sempre orar mencionando os irmãos em nossas orações. Nós queremos o bem de todos, que todos venham ser salvos, para a glória do nome do Senhor. Quando nós olhamos então para a palavra, se olhamos claramente o verso 3, diz assim: lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. Olha o que Paulo está dizendo, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai, diante aos olhos do Senhor, o Senhor Deus, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, a demonstração de fé dos tessalonicenses naqueles dias, o trabalho que resulta da fé, o trabalho, o esforço, o trabalho que o cristão faz, o que você luta para que o nome do Senhor seja glorificado, é pela fé. Então o trabalho que os tessalonicenses faziam naqueles dias, era resultado da sua fé, da sua confiança no Senhor Jesus Todo-Poderoso, o esforço motivado pelo amor e a perseverança, o esforço que eles exerciam, motivado pelo amor e a perseverança deles.
Ainda diz, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a esperança deles. A esperança deles era o Senhor Jesus vindo buscar. A esperança deles era estar com o Senhor Jesus em glória. O esforço ali dos irmãos de Tessalônica, meus irmãos, esse esforço precisa estar em nossas vidas cada dia. Sempre nós esforçarmos, sempre nós preocuparmos com o reino de nosso Pai. A causa é nossa. Se nós cremos que o Senhor Jesus vive, se nós cremos pela fé que Ele está conosco, o reino dEle está conosco, qual é o nosso dever? Esforçar para transmitir esse nome aos demais, esforçar para ser uma testemunha fiel ao Senhor, e não omitir essa verdade, não esconder essa verdade, porque o Senhor tudo executou por nós, tudo Ele fez por nós. Então os irmãos de Tessalônica foram exemplo, diante de tanta perseguição que Paulo teve que fugir. Não só Paulo, como Silas, Silvano, Timóteo, tiveram que sair da cidade. Mas do outro lado, a evangelização que fizeram ali, os irmãos tinham um propósito firme, os irmãos seguraram no Senhor pela fé. Quem conhece o Senhor Jesus pela fé não abre mão. Quem conhece o Senhor Jesus de perto, o Cristo vivo, adora Ele cada dia. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Aqui se fala em fé, esperança e amor. Acha-se muitas vezes no Novo Testamento esse assunto. O trabalho que resulta da fé, aleluia. A fé produz ação. O trabalho que resulta aqui da fé, a fé produz uma ação. Se você crê que o Cristo vivo está com você, produz em nós uma ação, produz uma ação. A esperança, não o otimismo ilusório sem fundamento, uma esperança viva. O quanto é importante o cristão ter uma esperança viva, uma esperança gloriosa no Senhor, não otimismo ilusório. Muitas pessoas têm otimismo ilusório. Se Deus quiser eu vou para o céu, se Deus quiser eu vou reinar com Ele, eu vou ser um salvo. Se Deus quiser não, o Senhor quer. O que precisa é nós queremos também, amém? Nós queremos também. O que diz aqui, não otimismo ilusório, mas uma esperança viva. Você ter uma segurança gloriosa. Eu vou reinar com o Senhor, para isso estou vivendo para a glória. Mas a firme confiança no Senhor Jesus Cristo e na sua segunda vinda. Você tem uma firme esperança no Senhor Jesus Cristo e na sua segunda vinda. O verso 10 fala esse assunto. A esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Esperar do céu o Senhor Jesus, o Filho do Senhor Todo-Poderoso, quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Quem que vai nos livrar da ira? O Senhor Jesus, amém? Por isso nós temos que estar onde? Com Ele. Temos que declarar a nossa fé cada dia. A nossa fé está fundamentada no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor, aleluia. Santo, eterno e todo-poderoso. Os tessalonicenses permaneceram firmes quando foram perseguidos. Olhamos ao outro lado, eles permaneceram firmes quando foram perseguidos. O verso 6, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Paulo dizendo, de fato, vocês procurar imitar a nós e o Senhor, pois apesar de muito sofrimento, olha aqui, muito sofrimento, receber a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria. Meus irmãos, qual a perseguição que temos hoje? Se olharmos, não tem nenhuma. Ninguém impedindo nós de seguirmos o Senhor. E naqueles dias, diante de uma perseguição, diante de muito sofrimento, os tessalonicenses serviam o Senhor com alegria,
com gozo na alma, aquela alegria gloriosa diante de perseguição, diante de sofrimento, mas eles estavam alegres. Aqui está o lado para nós olharmos para nós. Por que nós acomodamos tantos nos dias de hoje? Deixamos desejar, deixamos chegar mais perto do Senhor. Falta de perseguição? Porque diante de uma perseguição, os irmãos tessalonicenses se dedicaram ao máximo, conheceram quem é Jesus o Senhor. E os irmãos vejam que os principais líderes deles tiveram que sair da cidade, mas eles tinham uma posição firme. Aqui está o lado para nós. Vamos lutar para conhecer o Senhor mais, vamos lutar pelo reino de nosso Pai mais. Se as coisas estão bem para o nosso lado, hoje não tem perseguição, vamos chegar mais perto do Senhor, vamos ser mais sinceros aos olhos do Todo-Poderoso, vamos dedicar mais a oração, dedicar mais os cultos, porque se nós dedicamos, o Senhor é fiel, nós vamos tornar mais abençoado. Então nós olhamos aqui o exemplo de nossos irmãos tessalonicenses. Paulo elogiou estes novos, olha, novos, o que eu te citei. Às vezes a pessoa está 1 ano na igreja, mais de 1 ano, eu sou novo convertido ainda, deixa ele vir no culto, não dá um pingo de satisfação para o pastor, e acha que o pastor é obrigado a ficar correndo atrás dele, porque ele é um novo convertido. Meus irmãos, falta amadurecimento. Os irmãos não tinham tempo nenhum, mas eles conheceram quem é Jesus, o Senhor do Todo-Poderoso, eles abraçaram essa salvação. O cristão que abraça essa salvação, a partir do momento que ele conhece o Senhor Jesus, ele não abre mão, ele não fica ali como criança, eu não sou novo convertido ainda, ninguém está cuidando de mim. Ele corre para o Senhor Jesus e abraça cada dia, não vive ali de carona, ele quer cada dia conhecer mais. Isso é importantíssimo em nossas vidas cada dia. É importantíssimo que os irmãos aconselham muitas vezes pessoas que aceitam o Senhor e acham que sempre são novos convertidos. Diante de uma situação que os nossos irmãos enfrentaram, Paulo elogiou esses novos cristãos por seu trabalho fiel, por seus atos amorosos, por sua expectativa da volta iminente do Senhor Jesus. Aqui nós vemos Paulo ali elogiando eles pela volta iminente. Paulo elogiou estes novos cristãos por seu trabalho fiel, fiel ao Senhor, por seus atos amorosos, por sua expectativa da volta iminente do Senhor Jesus. Eles tinham essa expectativa. Naqueles dias, os tessalonicenses serviam o Senhor com tanta seriedade, que para eles o Senhor Jesus ia voltar para eles naqueles dias. Olha o sofrimento que eles estavam enfrentando, olha a perseguição, muitos morreram, muitos foram perseguidos, chegaram à morte, mas ali os irmãos, fiel, sincero, lutando para estar com o Todo-Poderoso. Por isso que é importante, meu irmão, vamos lutar para estar com o Senhor, vamos batalhar para confessar mais e mais esse nome, vamos batalhar para estar mais e mais com o nosso Rei, Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Isso é muito importante na vida de cada cristão, é importante na vida de cada um de nós. Verso 4 diz assim: sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele o escolheu. Paulo dizendo: nós sabemos, meus irmãos, que vocês foram escolhidos pelo Senhor Todo-Poderoso. Se vocês estão passando por isso, se vocês estão enfrentando essa situação, é porque vocês são escolhidos do Senhor. Vocês estão resistindo a esse sofrimento, vocês estão resistindo a essa perseguição, e vocês estão felizes de estar com o Senhor Jesus, seguindo Ele com seriedade. É porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor os escolheu vocês. Quando você passar por um problema, passar por alguma dificuldade, não pense que o Senhor deixou você, não. Saiba que você é um escolhido. Você é o escolhido do Todo-Poderoso. Nós somos escolhidos do Senhor. Por isso que nós temos que viver
perto dele, lutar para estar com ele cada dia. As razões da convicção de Paulo a respeito da eleição deles são declarados: amados, vocês são amados do Senhor, vocês são escolhidos do Senhor. As duas palavras falam do amor do Senhor Deus que o escolheu, o que o Senhor escolheu ali, aqueles irmãos daqueles dias. Olhando para o verso 5, diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras. Diz o evangelho não chegou somente em vocês em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. É importante que esse evangelho chegue, meus irmãos, em nosso viver, não somente em palavras, mas também no poder. Que você tome posse do poder do Todo-Poderoso, que você abrace essa palavra, e abraçando essa palavra que é viva e poderosa, reconheça que nessa palavra há poder. Se você começar a invocar o nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, você sente a sua glória, você sente a sua virtude, você sente o seu poder, você se sente feliz, você sente esse teu ser vibrar na presença do Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. O evangelho veio em poder e teve um efeito poderoso na vida dos Tessalonicenses. Sempre que a Bíblia é ouvida e obedecida, sempre que a Bíblia é ouvida e obedecida, vidas são transformadas. Se a palavra é ouvida, a palavra da Bíblia Sagrada é ouvida e é obedecida, vidas são transformadas. É só tomar posse dessa palavra que ela muda o viver do ser humano. Essa palavra é poder, essa palavra é vida. Aleluia, glorificado e poderoso o nome do Senhor. O cristianismo é o poder do Senhor Deus para todo o que crê. O cristianismo é o poder do Senhor Deus para todo o que crê. Agora uma pergunta para nós: o que o poder do Senhor Deus tem feito em sua vida desde que você creu no Senhor Jesus pela primeira vez? Responda para você: o que o Senhor Deus tem feito em sua vida desde que você creu no Senhor Jesus? Houve mudança? Houve transformação? Você está sentindo transformação? Que esse evangelho veio para mudar a nossa vida, amém? Esse evangelho veio para transformar as nossas vidas, de uma vida de sofrimento para uma vida de paz e glória, amém? Por isso que nós temos que tomar posse da palavra do Todo-Poderoso, tomarmos posse dessa palavra viva e gloriosa. O Espírito Santo muda as pessoas quando estas creem no evangelho. O Espírito Santo trabalha quando? Quando a pessoa crê no evangelho, aí ele muda as pessoas. Mas tem que tomar posse da palavra. Quando falamos do Senhor Jesus para as pessoas, dependemos do Espírito Santo para abrir os olhos e convencê-los de que precisam da salvação. Quem abre os olhos e convence o pecador que ele precisa da salvação é o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Sem o trabalho do Espírito Santo, nossas palavras são inúteis. Isso é importante. Não adianta nós falarmos muito se o Espírito do Senhor não trabalhar. Para isso precisamos estar em espírito, transmitir essa palavra em espírito, com amor, carinho e dedicação ao pecador, para que o Espírito Santo trabalhe. O Espírito Santo não apenas convence as pessoas do pecado, como também as assegura da verdade do evangelho. O Espírito Santo não só convence as pessoas, aleluia, do pecado, mas como também as assegura da verdade do evangelho. Quem dá segurança para a pessoa que essa palavra é poder, que essa palavra é viva, que essa palavra é verdade? O próprio Espírito Santo, o próprio Espírito do Senhor. Os Tessalonicenses puderam constatar que o que Paulo e Silas e Timóteo estavam pregando era verdade, porque estes homens viviam o que pregavam. Isso é importantíssimo na vida de cada um de nós, você viver o que prega, você ser uma testemunha fiel do Senhor Jesus, e você ter também um exemplo de vida
que você tem um novo nascimento, que você tem uma vida transformada. Você prega, mas você tem um exemplo de vida. Diante do exemplo de vida de Paulo, Silas, Silvano, Timóteo, os Tessalonicenses falaram: esses homens pregam a verdade, esses homens são da verdade, o que eles falam são verdade, diante do testemunho de vida daqueles nossos irmãos do passado. Amém? O quanto é importante a nossa vida ser um espelho, o quanto é importante nós vivermos o que pregamos. Isso é importantíssimo na vida de cada filho. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 6 diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor Jesus. Paulo dizendo: de fato, vocês, Tessalonicenses, procuraram imitar nós. Procuraram imitar quem? Paulo, Timóteo, Silas, Silvano. Os Tessalonicenses procuraram imitar os irmãos e também o Senhor Jesus. Apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Apesar de muito sofrimento, eles receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Isso é importantíssimo. Os crentes da Macedônia e da Caia imitavam os Tessalonicenses. Olha o exemplo de vida dos irmãos Tessalonicenses. Crente lá da Macedônia e da Caia imitavam os Tessalonicenses. O verso 7 relata esse assunto, que diz aqui: assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Eles tornaram exemplo, modelo. Você pode ser um modelo de vida para as outras pessoas olhar para você e dizer: eu quero ser um crente igual irmão, eu quero ser um crente igual. Vamos dizer, o filho dizer: eu quero ser um crente igual meu pai, eu quero ser um crente igual minha mãe, eu quero ser um crente igual meu irmão, eu quero ser um crente igual o pastor da igreja. Nós tenhamos testemunho para isso. Amém? Isso é importantíssimo em nossas vidas, nós sermos modelo para os demais, para as vidas que estão em fora, olhar e dizer: eu quero ser um crente, mas igual irmão. O irmão é sincero, o irmão leva as coisas a sério, o irmão mede as palavras, ele procura falar as coisas com o temor de Deus. Eu quero ser crente igual a ele. Que você seja um modelo para os demais. Amém, meus irmãos? Que nós sejamos um modelo para os demais. Aleluia. Para todos os crentes que estão na Macedônia e Acaia. Então nós olhamos para o verso: assim como os Tessalonicenses imitavam a igreja da Judéia. Os Tessalonicenses imitavam quem? Os irmãos lá da Judéia. Se nós olhamos para 2,14, relata esse assunto. 1 Tessalonicenses 2, verso 14. Já os Tessalonicenses imitavam os irmãos da Judéia também. Os Tessalonicenses imitavam Paulo, assim como os coríntios. Os Tessalonicenses imitavam Paulo, como a igreja de Corinto também imitava Paulo. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Todos deviam imitar o Senhor Jesus. Todos, a palavra diz: sejam imitadores de Deus. Que nós sejamos imitador de nosso Rei, Senhor Jesus. A mensagem da salvação, embora recebida com grande alegria, trouxe aos Tessalonicenses severo sofrimento, porque lhes sobreveio a perseguição, tanto por parte dos judeus, quanto por parte dos gentios. Olha a perseguição para os irmãos Tessalonicenses. O povo deles, que eram os gentios, perseguiam. Judeus também que estavam ali, perseguiam eles também. Quantas vezes você é perseguido? Quantas vezes alguém tenta nos impedir nós de caminharmos? Quando alguém tentar impedir você de caminhar, quando alguém tentar arrancar o Senhor Jesus da tua vida, olha sempre para você e para a palavra: eu sei em quem eu tenho crido, eu preciso manter a minha posição firme. Eu sirvo o meu amado Senhor Jesus por fé, eu não sirvo por vista. Eu sinto a sua glória, eu sinto o seu poder, eu sinto a sua virtude. Conheça o Senhor Jesus de perto, para que todos possam sentir a sua glória, a sua virtude e o seu poder, e não ter sombras de dúvida.
que Ele vive. Amém? Não ter sombra de dúvida que Ele é com você e que Ele vive, que Ele está presente conosco cada dia. Glorificado e poderoso nome do Senhor, que nós mantemos os nossos propósitos firmes. Verso 7: a se tornar um modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. As duas províncias romanas em que a Grécia se dividia na época, e aqui se fala, nós já falamos dos modelos aqui, eles tornaram modelo para os crentes que estão na Macedônia e a Caia. Macedônia e a Caia eram duas províncias romanas em que a Grécia se dividia na época, duas províncias, e ali onde estavam os irmãos. Nós olhamos, o verso 8 diz assim: porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia, partindo dos Tessalonicenses. Olha o exemplo deles, o exemplo dos irmãos, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. Por toda parte, Paulo dizendo: olha, irmãos da Macedônia, por toda parte é conhecida a fé que vocês têm no Senhor Deus, no Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Você pode olhar para você, meu irmão, e dizer: onde eu vou, por toda parte que eu vou, as pessoas perguntam se eu sou evangélico, ou se eu sou um crente, ou se eu sou um cristão, ou se eu sou do Senhor Jesus. Onde você vai? As pessoas perguntam a você. Naqueles dias, a fé de nossos irmãos da Macedônia, sendo novo convertido, eles foram modelo para várias cidades da época, vários lugares da época. Olhamos o grande exemplo em todos os lugares que visitam, os conheciam, todos os lugares que visitavam conheciam. As notícias espalhavam-se, porque Tessalônica ficava na importante Via Ignácia, era também porto marítimo movimentado e capital da província romana da Macedônia. Era uma cidade que era capital ali, Tessalônica, e era também um porto marítimo. Então o evangelho se espalhou muito. A fé dos tessalonicenses se espalhou muito por várias cidades, por ser um porto muito movimentado. O exemplo de vida deles, o exemplo de dedicação deles, seguindo o Senhor Jesus, diante de uma grande perseguição, diante de um grande sofrimento, mas eles eram firmes. Os irmãos, cada um tem um propósito no coração. Eu quero ser mais firme, eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero lutar para ser um abençoado, para conhecer, para ser um instrumento nas mãos de meu Rei, Senhor Jesus. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Lute para isso, irmãos, lute para que o nome do Senhor seja glorificado onde na vida de vocês. Onde vocês estiverem, as pessoas possam olhar para você: olha, vocês são de Deus, vocês são crentes. Se nunca ninguém perguntou, tem algo errado, não tem? Falta dedicação, falta luz que está na sua vida brilhar. E se falta essa luz brilhar, porque você deixa a desejar, aproxima, para que essa luz brilhe na tua vida cada dia mais, para que o Senhor Jesus venha a ser glorificado através da tua vida dia após dia, que o nome do Senhor seja exaltado sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Amém? O próprio Senhor Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilha a luz que está em você diante das pessoas que estão aí fora. Você está trabalhando com alguém, pessoas olham para você: você é crente, você é evangélico, eu estou vendo algo diferente. Se ninguém vê nada diferente na tua vida, acerta. Enquanto você está no caminho com o Salvador, enquanto você está com a oportunidade de andar com o Senhor Jesus nessa terra, certa, para que nós chegamos junto em glória. Se converta, vamos converter enquanto é dia, vamos mudar de vida enquanto é tempo. Aleluia. Verso 9, diz assim a palavra:
glorificado e poderoso o nome do Senhor. Nós lutamos, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus. Olha a maneira que os Tessalonicenses receberam, e diz: voltaram deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui se fala em 3 marcas da conversão verdadeira: deixar os ídolos, eles abandonaram os seus ídolos. Quantas pessoas hoje se diz até evangélico, mas servindo ídolos? Jamais uma pessoa que serve um ídolo é um salvo. Jamais. Ele está trocando a glória do Cristo vivo por um ídolo. O Senhor não aceita esse discipulado. Servir o Deus vivo. E diz, o terceiro ponto: primeiro, deixar os ídolos; segundo, servir o Deus vivo e esperar a segunda vinda do Senhor Jesus. Nas 2 cartas breve, Paulo fala muito da vinda do Senhor Jesus. 1ª e 2ª Tessalonicenses, Paulo fala muito da vinda do Senhor. Por que fala? Pelo fato a igreja em Tessalônica estar sendo perseguida, Paulo encorajou a aguardar ansiosamente o livramento. O Senhor Jesus o traria. A esperança de um crente está na volta do Senhor Jesus, nosso grande Senhor Deus e Salvador. Tito 2,13, o grande Salvador, a nossa esperança está nele. Amém? E Paulo muito encorajou os irmãos naqueles dias: vocês vão ter o livramento, o Senhor Jesus vai vir buscar vocês. Ali a segurança daqueles irmãos foi dedicada aos olhos do Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, vejamos aqui que a palavra relata: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro. Pessoa que quer compromisso com o Senhor Jesus Cristo vivo e verdadeiro, não se embaraça com nada, não se embaraça com as coisas dessa vida, não se embaraça pedindo nada a ídolo. Sabe que o ídolo nenhum valor tem, é feito pela mão dos homens. Crê no Cristo vivo e verdadeiro. O Cristo vivo e verdadeiro que nós servimos, nós não vemos com nossos olhos, mas quando nós começamos a invocar esse nome de poder, nós sentimos a sua glória. Amém? Os irmãos podem dizer glória a Deus? Glórias ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glorificado e poderoso o nome do Senhor. Verso 10, para encerrar: glorificar e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Esperar quem? O Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos. Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Quem vai livrar nós da ira? De nosso Pai Celestial. A ira que há de vir. Se nós olhamos, podemos ver, alguns veem aqui uma referência ao juízo final, ao passo que para outros refere um período futuro de tribulação. A ira do Senhor Deus, se nós olhamos, os dois lados estão ligados. A ira de nosso Pai na tribulação, no período de tribulação, os que estão debaixo da ira de nosso Pai vão ser mortos. E também no juízo final, a ira de nosso Pai, todas as pessoas que não confessarem esse nome glorioso, infelizmente não quiseram viver, não quiseram ter compromisso, fizeram pouco caso do Senhor Jesus, fizeram pouco caso do Evangelho, não quiseram compromisso, vão participar da segunda morte, que se fala da ira de nosso Pai, a separação eterna de nosso Pai. Felizes os irmãos que podem glorificar o Senhor e servir Ele com sinceridade. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Amém. Os irmãos podem dizer glória a Deus? Somos vencedores com Cristo Jesus o Senhor. Amém? Ame Ele, adore Ele. Dias virão, nós vamos estar com o Senhor em glória. Amém, meus irmãos? Amém. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.